Saúde assina contrato de 14 milhões com empresa investigada por garimpo ilegal na Amazônia. Passo o primeiro comentário para o Rafael Sanzio. Isso aí é que ele foi pego, né? Porque isso é a coisa mais comum que acontece no Amazonas. Quem não sabe, eu tenho lugar de fala porque eu sou amazonense, morei lá até 2007, né? Então, essas coisas que acontecem no Amazonas, essas negociatas, esses esquemas, claro que essa empresa aí, ela é uma empresa paraense, mas é a coisa mais comum no mundo, porque o que tem de riqueza na Amazônia, não é brincadeira. Então, isso aí que vocês viram, essa notícia aí que o Ministério da Saúde fez esse contrato com essa empresa de táxi aéreo que enriqueceu, e isso é a coisa mais comum, eu não estou brincando, eu estou rindo, eu estou sendo sarcástico, mas é a coisa mais comum que acontece no Amazonas, que enriqueceu através dos garimpos ilegais. Bom, vamos traçar aqui uma linha rapidinho. Garimpos ilegais para os brasileiros que moram ali, vamos supor, né? Deve ter algum... Ali o que rola também é muito tráfico. Eu lembro quando eu cheguei em Londres, eu acho que em 2013, teve um documentário da BBC que o David Beckham anda ali de moto naquela região, Pará, Amazonas, essas coisas. Aí, no determinado momento, aparece que eles se escondem porque o narcotráfico rola solto ali, né? E teve até uma situação bem hilária que eu não vou comentar agora. Mas assim, eu só quero que vocês entendam que isso é a coisa mais comum no Amazonas, principalmente. Se você, por exemplo, é um amazonense, corta a floresta para fazer fogo, para cozinhar, ou cava um buraco, ou desmata para plantar, isso é proibido ali, porque as leis do IBAMA, as leis contra as mudanças climáticas naquela época contra o aquecimento global, né? Te proíbem disso. Quem fala muito sobre isso é a deputada Silva Wayampi, que ela é lá do Amapá, se eu não estou enganado. Mas assim, quando você entende que a floresta amazônica ela é um meio do qual o Brasil pode se tornar uma potência mundial, você percebe que não é o brasileiro que está explorando isso, mas sim as organizações internacionais, ONG, empresas, companhias e etc. Eu lembro que uma empresa canadense e outra norueguesa, que elas poluíram a água de uma determinada cidade, se eu não estou enganado, é a Nanindeua, no Pará, que as pessoas não podiam nem beber água do rio, elas estavam bebendo cachaça, essas coisas, porque não tinha água naquela região, porque essa empresa contaminou tudo, até os lençóis freáticos ali. Então, o que aconteceu? Ninguém comenta sobre isso, né? Mas eu quero que vocês compreendam que pode ser que essa empresa tenha, assim, se beneficiado do garimpo ilegal. E as ONGs, e o rei lá da Suécia, o rei, se eu não me engano, da Suécia, quando o Lula acabou de ganhar, ele já foi direto para o Amazonas lá, recuperar o que tinha, entre aspas, sido tirado dele, né? Então, eu acho muito complexo quando a gente comenta sobre essas notícias, mas se tratando do atual governo, isso é a coisa mais normal do mundo, porque não é só essas questões, teve também a da Margarete Menezes, né, que ela usou o dinheiro do Ministério para fechar shows com ela própria, né, e isso não tem conflitos de interesse. Só para vocês verem que rola uma dissonância cognitiva ali nesse meio, mas que só é ruim quando você é pego, porque isso sempre aconteceu, isso sempre, enquanto tiver esse governo, vai continuar acontecendo. Então, é piada esse tipo de notícia, é piada porque todo mundo ali sabe o que acontece. Então, não tem muito do que se comentar, senão eu vou me aprofundar em coisas que eu não posso falar aqui, mas enfim, são coisas muito claras, não delicadas, mas que precisam ser expostas, né? Esse negócio de eu não posso comentar aqui é porque eu não tenho provas concretas. Quando eu tenho provas concretas, eu posso falar, né? Tudo é processo aí, senão eu tenho como me defender. Obrigado, Rafa. Passo o próximo comentário para o professor Eduardo Vieira. Muito bem. Essa pauta, ela vale muito, né, para a gente lembrar o tamanho do horror que é você ter esse tipo de comportamento que é obsceno, né, é imoral, dos regressistas brasileiros, né, dos membros desse regime ditatorial que está nos oprimindo nesse exato momento, em relação à saúde.
Isso se espelha, por exemplo, na questão do saneamento básico. Essa é uma turma tão cruel, tão imoral, que brigam efetivamente para impedir que o problema de saneamento básico seja resolvido no Brasil. O problema de saneamento básico no Brasil significa, e isso foi muito bem explicado pelo professor, qual é o nome dele mesmo? Paulo Piazzi, que nós temos metade da população brasileira no nível de deficiência mental física. Estou falando de desenvolvimento cerebral efetivo. Por quê? Porque sem saneamento básico, a criança, quando está com o seu desenvolvimento cerebral em pleno processo, ela tem uma febre, ela tem uma diarreia, ela tem alguma doença que realmente interfira, né, no seu sistema de absorção de nutrientes, ela tem uma perda de desenvolvimento real. Só que as nossas crianças, né, metade da população brasileira, não tem acesso a saneamento básico. Então, você tem realmente uma redução no QI. O QI não é determinado meramente por genética, né? Inteligência se desenvolve ou se bloqueia, né? Então, veja o impacto, o tamanho da crueldade que é isso. Uma outra ilustração, para vocês terem uma noção de com quem nós estamos lidando, né? Eu vou citar aqui o estudo, eu vou falar de forma muito genérica, porque se eu especificar, cai o canal, cai a live, cai tudo. Mas eu vou dizer o seguinte. No dia 11 de abril de 2020, foi publicado um estudo do qual participaram as grandes entidades de saúde brasileiras, todas elas sob o comando de regressistas que hoje estão sendo premiados por isso. Esse estudo aplicou num grupo de pessoas uma dosagem de um medicamento que a dosagem era tão exagerada que chegava a ser tóxica. Mais de 10 pessoas morreram por causa disso, e esse estudo foi usado como justificativa para que se no mundo espalhasse a narrativa de que tal substância seria perigosa, seria tóxica. Quer dizer, estamos falando de uma turma que não se incomoda em aplicar dosagens sabidamente tóxicas de uma substância para um bando de idosos doentes, sabendo que, evidentemente, né, ia levar os idosos à morte, mas eles fizeram mesmo assim. Esse estudo está publicado em um monte de lugares, né, está publicado na minha conta do X, né, inclusive teve 150 mil visualizações, que é uma coisa significativa no bom sentido, né, a verdade está sendo exposta e está tendo visibilidade. Esse estudo foi financiado por um grupo de senadores. Se vocês lerem os agradecimentos desse estudo, vocês vão ver um monte de nomes que vocês vão conhecer, né? Então, é um nível desumano de pessoas. Eu não acho, inclusive, que essas pessoas merecem o rótulo, né, o adjetivo de humanas. Não são gente, né? Isso aí deixou de ser gente há muito tempo, abandonou a humanidade e são criaturas psicopáticas, distorcidas mesmo, amorais, que são capazes literalmente de qualquer coisa para a conquista do poder, para a manutenção do poder, para a destruição dos seus inimigos. Esse é o tamanho da guerra que nós estamos travando nesse exato momento. É assim que funciona. Lamento a verdade ser dura, mas ela é mesmo. Obrigado, professor. Gustavo Lopes. Pois é, esse contrato que o Ministério da Saúde fez com essa empresa, ainda em que pese ser algo comum e rotineiro, como bem colocou o Rafa, mostra um modus operandi bem interessante dessa ministra, né? Vamos lembrar, a ministra da Saúde que não é médica, né? E como encheram o saco quando o Pazuello era ministro da Saúde porque ele não era médico. Então, essa senhora é socióloga, comunista, assumida, e ela já teve outros casos, no mínimo curiosos, né, que ela vai precisar se explicar. Um deles é que, depois de receber o prefeito de Cabo Frio e destinar uma verba de 55 milhões para a prefeitura de Cabo Frio, no dia seguinte,
o filho dela foi nomeado secretário de Cultura daquele município. Talvez só uma coincidência, ela vai ter que se explicar, se é que tem alguém cobrando explicações dela, né? E aí não para por aí. Algum tempo atrás, se não me engano, mês passado, foi descoberto um desvio de verbas da Fiocruz, entidade que ela presidiu por muitos anos, que era destinado à saúde indígena, pesquisas para a saúde indígena, e foi desviado para pagar diárias de um funcionário da instituição que ele estava viajando pelo mundo com a sua esposa. E olha que interessante, esse funcionário em questão é o ex-marido da ministra. Ele recebeu mais de 300 mil reais em diária para passear pela França, Portugal, Estados Unidos. Eu não sei o que ele foi pesquisar de saúde indígena nesses países, né? Mas aí a Fiocruz, ao ser questionada, disse que ele estava estudando temas como ecocídio, e seja lá o que essa bobagem signifique. Então, assim, é um modus operandi muito comum, não só dessa ministra, esse governo, né, a esquerda, quando chega no poder, é assim que eles agem, eles gostam muito do luxo com o dinheiro dos outros, obviamente, né, então, contratação de aviões, dinheiro desviado para pagar passagens e diárias do ex-marido, um filho que é posto numa prefeitura, né, no dia seguinte ela tem enviado 55 milhões para esse município. Talvez sejam apenas coincidências, né, eu deixo aí para os nossos telespectadores, para a nossa audiência, julgar se é apenas uma coincidência, mas esse é o modus operandi desse pessoal. Então, além disso, tem vários rolos dela em relação ao período em que ela estava à frente da Fiocruz. É uma ministra que eu diria que deve muitas explicações. De novo, eu não sei se alguém está cobrando essas explicações.